E, gente, vocês sabem que sexta-feira, dia 9 de março, é o aniversário de Joinville, né? A nossa cidade vai completar 167 anos. E que tal nós homenagearmos ela, hein? A ideia de hoje, então, é a seguinte, eu vou explicar pra vocês. Nós queremos que vocês aí de casa nos mandem fotos em diferentes lugares da cidade, pontos turísticos, paisagens bonitas, momentos únicos. Enfim, fotos aí que mostrem a beleza da cidade dos príncipes. Então podem ser fotos apenas com as paisagens, ou uma foto aí do seu filho, da sua família, dos seus amigos, ou até uma selfie que você bateu e ficou legal. Beleza? Então já pega o seu celular e escolhe aquela foto mais linda para mandar aqui pra gente. E anota o número do nosso WhatsApp, então, 988846107. E olha, quando nós nascemos, nós não herdamos somente um patrimônio genético, né? Mas também sistemas de crenças e esquemas de comportamento. É nisso que se baseia a constelação familiar, gente. Mas quem vai explicar melhor pra gente, com todos os detalhes, esse tipo de terapia, é o parapsicólogo clínico Euclides de Almeida Silva. Muito boa tarde, Euclides. Muito boa tarde. Obrigada Muito obrigado pelo convite presença. de estar aqui esclarecendo para o seu público. Obrigada, Euclides. Agora vamos falar então dessa constelação familiar. Eu até estava batendo um papinho com ele antes e disse, Euclides, constelação familiar, parece que de repente a gente escuta falar toda hora. É o tema do momento. Né? É o tema do momento. Explica pra gente o que é essa constelação. Então, a constelação é uma técnica terapêutica, vamos dizer assim, uma terapia breve, né? Criada pelo Dr. Bert Hellinger, um filósofo alemão, psicoterapeuta, onde ele percebeu, pela vivência dele de vida, né? Que existem sistemas. Por exemplo, você tem o seu sistema familiar, sua família de origem, se você for casado e tiver um filho, o seu sistema atual, com seus filhos, né? A empresa aqui, a televisão, tem um sistema onde são envolvidos funcionários e todo sistema, ele tem leis que regem, né? E ele percebeu, o Dr. Bert Hellinger, que esse sistema com leis poderia ser chamado de leis do amor, porque o amor é um sentimento que constrói as relações entre os seres humanos de uma maneira positiva. Então, seriam divididos em 3 leis. Primeiro, a lei do pertencimento. Todos têm direito de pertencer ao sistema. Não poderá haver exclusão. O outro é a ordem. Ou seja, isso tem a ver com a precedência. Quem chega primeiro? Então, você é filho, é o segundo, é o terceiro, é o quarto. Num sistema familiar, a precedência daqueles que chegaram primeiro sobre aqueles que vieram depois. E tem um equilíbrio necessário em todos os relacionamentos. Então, existem diferentes tipos de relacionamentos. Relacionamento de pais para com os filhos, relacionamento de casais, né? Então, é importante que seja separado essas 3 leis para que você possa entender tudo que envolve o sistema de relacionamentos humanos. Tá, e para que serve, né, a gente entender todas essas relações que você acabou de falar? Hoje a aplicação são diversas, né? A nível pessoal, muitas pessoas estão presas a heranças familiares. Parece que a história macabra se repete, né? Outras pessoas estão muito confusas, até procuram um auxílio terapêutico e não veem a questão resolvida. A nível empresarial, hoje também é muito utilizada a constelação, embora esteja crescendo ainda aos poucos no Brasil, a questão de sucessão, de quem vai ser o diretor da empresa, né? A questão de recrutamento de pessoas, sobre os relacionamentos dos vários setores que uma empresa tem. E hoje a gente percebe que o direito sistêmico está sendo muito utilizado dentro do Poder Judiciário no Brasil. As informações é que pelo menos 12 estados estão aplicando dentro do Poder Judiciário o direito sistêmico, né? Que é feito pelos operadores do direito. Então, o advogado dentro do seu escritório, nas questões, por exemplo, que envolvem família, separações, com quem os filhos ficarão, as autoridades, os magistrados, os promotores dentro do gabinete, as questões de negociações que vão desde acordos. Então, a Justiça, ela tem, através da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, essa pretensão de transformar os conflitos que chegam no Judiciário de forma mais humanizada e pacificada, né, em relação ao resultado que se tem que ter nesses conflitos. E utiliza também a constelação, essa terapia, para resolver essas questões ali do judiciário. Sim, Santa Catarina, através da OAB Santa Catarina, foi o primeiro estado que criou a Comissão de Constelação Familiar Sistêmica para começar a trabalhar e desenvolver esse sistema na constelação em relação ao direito, né? Tá. Agora vamos falar sobre a terapia mesmo, Sim. como que ela é feita, né? Então o paciente chega lá, né, na sua clínica, no seu espaço e diz assim, ai, doutor, é o seguinte, eu tô com um problema na minha família,
Como é que eu vou resolver? Como é que a terapia vai se encaixar para resolver esse problema? Então, essa pergunta sua é muito interessante, porque foi direto no cerne da questão. Existem dois tipos básicos de constelação familiar a ser aplicado. Tem aquela de grupo e tem aquela individual. Com bonequinhos. Pelo menos eu trabalho com bonequinhos, sou uma âncora, né? O que acontece? Você chega e diz o tema que você quer constelar. Então, por exemplo, assim, olha, minha avó faleceu e eu não tive tempo de me reconciliar com ela. Ponto. Não é uma terapia que você procura um parapsicólogo, um terapeuta, e através de sessões você vai falar sobre o seu tema, sobre julgamento de vítima, etc. Não, você vai ter um tema pontual. Aí você escolhe uma pessoa que está ali praticando também, que vai fazer a constelação em grupo, para te representar. E aí você escolhe outras pessoas para representar seu pai, a sua mãe, ou seja, as pessoas do seu sistema familiar. E de forma misteriosa, isso é explicado através do campo morfogenético, que está sendo hoje desenvolvido pesquisa na nova biologia, que aquelas pessoas que foram escolhidas para representar as pessoas da sua família, inclusive você, elas começam a ter sensações, imagens internas, sentimentos que expressam exatamente os mesmos daquelas pessoas que foram escolhidas por você. Gente, que incrível isso! E aí você começa a perceber, naquele momento, coisas que têm a ver com o seu problema. As soluções começam a acontecer. Então, a gente costuma dizer o seguinte, uma constelação bem feita, ela vai ter uma ressonância sobre a sua vida e da vida daquelas pessoas que foram representadas, que você escolheu, até 10 anos. A ficha começa a cair de maneira imediata, mas às vezes ela começa a cair aos pouquinhos. Já a feita individual, existem pessoas que têm vergonha de colocar em público a sua vida pessoal. Então, prefere de maneira reservada. E aí é a mesma coisa, você escolhe um bonequinho para representar você, escolhe outros bonequinhos para representar aquelas pessoas do seu sistema familiar. Mas é interessante que na de bonequinho você pode juntar o sistema, tanto o sistema seu de origem, papai, mamãe, avós, como o seu sistema atual, como trazendo pessoas que ainda não fazem parte do seu sistema. Por exemplo, um chefe, um namorado, um noivo. E ali as soluções vão sendo colocadas e você vai sentindo exatamente o que você precisa. São dinâmicas que estão escondidas, que começam a vir à tona. E nesse momento, então, você começa a se libertar. Uma das frases que as pessoas mais utilizam depois que fazem uma constelação, somente com bonequinho, é assim, ó, eu me sinto leve, eu estava presa. É o emaranhado que muitas vezes você está ligado pelo sistema de exclusão. Eu disse que o sistema familiar e todo não aceita exclusão. Então, eu posso dar um exemplo, se você permite? Claro. Eu atendi uma pessoa essa semana que ela vinha com graves problemas de saúde a vida inteira. Inclusive, perdeu a visão. E ela sempre foi taxada que ela precisava perdoar o pai e a mãe, porque, de certa forma, na infância, ela sofreu um bullying familiar, pelo desequilíbrio dos pais. E a vida inteira ela teve problema de saúde. E quando nós fizemos a constelação, foi revelado de forma misteriosa, isso fez sentido para ela, que na quarta geração dela, um tio-avô tinha sido abusado sexualmente, que levou essa criança de 9 anos depois a se suicidar. Então, essa consulente, a vida inteira, ela se olhou para o espelho, apesar de ser uma moça bonita, jovem, ela se olhava no espelho e se via aquela imagem deformada, de uma pessoa feia, de uma pessoa doente. Então, era facilmente reprogramada de maneira negativa. Olha, seu sapato está horrível. E ela já achava realmente que aquilo estava acontecendo. E ela se libertou. Essas informações acontecem de maneira, muitas vezes, ao mesmo tempo que o consulente que está ali constelando percebe essa informação, o constelador também percebe. E nesse momento o constelador procura fazer um movimento de perguntar ao seu consulente se aquilo realmente está acontecendo. Então, é impressionante porque hoje você tem a necessidade de uma base científica para poder mostrar o que está acontecendo nas constelações. Então, pesquisa baseada na física quântica, na nova biologia, vem mostrando que, através do campo morfogenético, essas sensações todas que estão escondidas no sistema, elas vêm à tona. Doutor, muito legal. O pessoal de casa está adorando também, está mandando pergunta para a gente. Vamos dar uma olhadinha? A Leila Cubas, constelação familiar pode ajudar no tratamento da depressão? Sim. Sim? Sim, porque muitas vezes a depressão ela é tida como uma doença até da alma, né? Não na alma referente à questão espírita, mas da nossa essência. E você tem alguns casos de pessoas que sofrem de depressão que elas não encontram uma causa, uma origem para isso. Por que eu sou depressiva? Né? E não consegue entender por quê. Procura médico e vê se é uma questão de uma disfunção hormonal ou se houve algum caso. E muitas vezes essa depressão
foi um movimento em relação aos pais que foi interrompido. É uma identificação com o pai, com a mãe, com uma avó, ou alguém da família, ou alguém até que não fazia parte dessa família, mas por alguma questão de relacionamento foi incluído no sistema, que ela se identificou. Eu tive um caso, por exemplo, de uma pessoa que era muito depressiva. E conversando com ela, nós descobrimos que ela tinha um nome de uma tia que morreu precocemente de câncer. Então, o pai dela, com um amor imenso pela irmã, quis homenagear a irmã e deu o nome da filha mesmo. Então, a vida inteira, ela teve esse movimento de depressão. Ou seja, eu quero morrer contigo, titia. Eu preciso morrer contigo. E ela sabia dessa tia, não, né? Ela sabia, mas não, na constelação mostrou-se essa identificação. E a partir desse momento da depressão, que era um movimento de morrer com a tia, das dinâmicas que a constelação oferece, ela percebeu isso, ela se libertou disso. Então, ela olhava para o destino da tia que morreu. Houve outros casos que a gente percebe na literatura, de pessoas que estão com câncer, doença degenerativa, já estão desenganadas pela medicina. Então, vão fazer a constelação e, naquele momento, vão constelar o quê? O câncer, a doença. E aí, na dinâmica que a constelação proporciona, a pessoa aceita o câncer, acolhe a doença e, misteriosamente, a doença começa a se processar, a cura. Tá. Então, ela precisou aceitar. Então, quando a gente fala que a constelação é uma terapia da alma, se refere à essência. Muitas pessoas deixam de fazer a constelação porque estão ligadas aos seus dogmas religiosos e a palavra alma causa um choque. Mas eu quero que o público entenda que isso refere à essência do ser humano. A essência. Então, a nossa essência, ela quer uma cura, que muitas vezes é diferente da cura que a gente, como pessoa, como personalidade, procura. Tá certo, então dá pra gente falar o programa inteiro, porque esse assunto é muito gostoso, tem muito pra gente aprender. Dá pra ver que o pessoal de casa também tá gostando. Mas a gente tem que encerrar por aqui. Muito obrigada, doutora Euclides, pelos esclarecimentos aqui, por explicar pra gente. E a gente espera que num outro momento pra gente bater mais papinho. Será um grande prazer. Muito obrigado. Obrigada, viu?